E Flamengo e São Paulo, que estão se preparando, né, para os seus compromissos de meio de semana pela Copa do Brasil. O Flamengo está numa excelente vantagem, porque venceu por 2-0 fora de casa. O São Paulo está em desvantagem, mas decide em casa, contra o Corinthians, né? E o São Paulo não teve a menor dúvida, lançou os reservas. Quando você olha e vê goleiro reserva, né, você sente que o professor mudou, mexeu mesmo no time, né? O Flamengo não, hein? O Flamengo fez poucas alterações. O São Paulo repetiu uma estratégia que usou antes do jogo contra o Grêmio. Um tempo para Arrascaeta, outro tempo para Everton Ribeiro, né? Mas muitos jogadores com status de titular ficaram em campo os 90 minutos, né? Acho que o roteirista não botou esse jogo a essa altura da temporada para Flamengo e São Paulo, não poderia ser mais perfeito, né? Se a gente imagina o que é a temporada do Flamengo, que na minha concepção começa com uma decisão totalmente errada da diretoria do clube no ano passado, demitindo o Dorival, contratando o Vitor Pereira, a gente pode debater muitas coisas depois disso, mas o início de tudo para mim é isso aí. Hoje o Flamengo recebe o São Paulo do Dorival, que vinha muito mal com o Rogério Ceni, se recupera na temporada, chega à semifinal de uma Copa do Brasil, São Paulo esse com o time reserva, que joga melhor que o Flamengo durante boa parte do jogo no Maracanã. O Flamengo, a gente olhava o primeiro tempo e não enxergava uma equipe que, um elenco, né, que é o elenco mais caro da América do Sul, mais qualificado, não conseguiu se impor contra um adversário que tem problemas no seu plantel e que estava jogando com time reserva, né? Tirando um ou outro jogador ali, por exemplo, pode imaginar o Lucas como titular na quarta-feira, o Gabriel Neves que volta de lesão. Tirando os dois, acho que mais ninguém. O goleiro era reserva. Até o goleiro. Até o goleiro era reserva. Eu acho que, olhando do ponto de vista do Dorival, pensando no que vem pela frente de Copa do Brasil, o adversário dele jogou com um time com os titulares, né? Que foi o Corinthians mais cedo. Eu acho que o fato dele ter conseguido poupar alguns jogadores e mesmo assim, alguns não, né? Muitos deles, e mesmo assim a manutenção da competitividade do São Paulo mostra também um pouco aí desse roteiro do trabalho dele, né, Coutinho, do que ele fez com o São Paulo. Agora, o Flamengo do Brasileirão é isso aí, né, Barreto? Não é muito diferente disso. Eu fui olhar os últimos resultados, eu fiz alguns jogos do Flamengo esse ano no Campeonato Brasileiro. Fiz contra o Botafogo, fiz contra o Bragantino. E o time não... Se dava a ideia que o time abriu mão do Campeonato Brasileiro por conta das Copas. Eu nunca entendi muito se abriu mão mesmo ou não teve competência para fazer melhor do que fez, porque enfrentou times e foi superado pelo adversário, né? Eu fico com a segunda opção. Então, é isso. E sempre que abria para esse debate, não, mas o Flamengo não está pensando no brasileiro, está pensando nas Copas. O que eu acho até contraproducente para um elenco desse nível, você abrir mão de uma competição, né? E é interessante porque, assim, você está falando de elenco, né? O Flamengo não mexia, o Flamengo não trocava o time inteiro para jogar. O próprio Dorival Júnior, no ano passado, escalou praticamente um time de Copa e um time de brasileiro. Né? O Sampaoli, embora tenha essa história, né? O time nunca é o mesmo de um jogo para o outro. Mas assim, a espinha mesmo. Ele não faz grandes alterações. Se a gente pega, teve o jogo do Cuiabá, ele precisou fazer alterações. Talvez seja o que ele mais mexeu no time. O quarteto da frente estava todo modificado, mas tinha jogador suspenso, machucado, e até o Everton Ribeiro, na hora H, teve uma indisposição, não pôde jogar. Então ali foi necessidade. Mas aí você pensa o seguinte, um time com o elenco do Flamengo, mesmo quando tem necessidade de substituir, entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, né? Jogadores... que teoricamente deveriam apresentar algo próximo dos titulares. Ao longo do primeiro tempo eu estava pensando sobre essa questão das 31 escalações agora diferentes, né? E tentando fazer uma reflexão do quanto isso realmente influencia no desenvolvimento ou não do time. Porque eu sinceramente, eu não consigo me convencer disso, que se você repetir todo o jogo o mesmo time, esse time vai se acertar. Tem treinadores que usam esse tipo de trabalho e o time se acerta. Tem treinadores que usam e o time não se acerta. E o contrário também acontece com quem varia mais o time. O próprio Sampaoli, ele fez um baita de um trabalho no Santos e raramente repetia a escalação. Então, eu acredito muito mais numa unidade de trabalho, entendimento dos jogadores, né? Uma sinergia entre o que a comissão técnica quer e o que os jogadores colocam em prática do que necessariamente a repetição do time. E essa minha impressão se reforça porque a gente olhava do outro lado hoje e tinha um time que também nunca tinha jogado junto. E no primeiro tempo dominou o Flamengo. Foi um time muito mais organizado. A hora que o Flamengo subia a marcação, sabia o que fazer. Quando o Flamengo recuava o bloco, trocava passe para atrair o Flamengo para jogar. Então, sinceramente, eu acho que é um ponto que é importante. Óbvio que isso é um debate interessante. Mas para mim o que pega mais é o trabalho como um todo.
se há realmente uma unidade de pensamento entre o que o treinador e a comissão técnica querem e aquilo que os jogadores buscam fazer dentro de campo. Muito bem, nossa cabine já está pronta para participar conosco. Quer dizer, a cabine está parada lá, não vai fazer nada, né? Quem vai fazer é quem está dentro da cabine, né? Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona e Aline Calandrini. Sejam muito bem-vindos ao Troca de Passe. Mas estamos prontos e à sua inteira disposição, Barreto. Aí sim. Conto com vocês que acompanharam esse jogo. Você, no segundo tempo, estava destacando, né, Luiz? Que acabou ficando interessante o que estava acontecendo. Talvez não tenha sido um grande jogo em termos técnicos. Talvez não, né? Acho que não foi mesmo, não, né? Não, não foi. Hoje não. a gente pode falar que não. Não foi. A Ana já cravou que não. Não vamos dourar a pílula. Talvez não. Não, Barreto, não vem com talvez que não foi. Mas ele apresentou elementos de emoção, né? Porque o Flamengo foi, Sim, né? Como dava para cima do São Paulo, que, como o Rodrigo e a Ana Thaís já pontuaram, estava organizado em campo. E soube puxar ali uns contra-ataques e poderiam ter aumentado essa vantagem. Então, assim, foi um segundo tempo com opções, né? Pelo menos isso a gente pode dizer. Sim, inclusive no primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, eu falei, pô, tomara que o segundo melhore. Porque o primeiro tempo teve, se eu não me engano, 5 finalizações, 4 do Flamengo e 1 do São Paulo. Do São Paulo entrou, gol do Lucas. Foi um primeiro tempo muito morno. Então eu torcia por uma melhora geral no segundo tempo. Aline Calandrini melhorou. Melhorou especialmente no final do jogo, Sim, né, Luiz? Teve emoção até o fim, né? Não necessariamente ficou bom tecnicamente. No segundo tempo, o lança, né? Deixa só o Alan ali na base da jogada, coloca o Gerson jogando como um meio-campista à frente, aí libera também o Vitor Hugo, né? Já que ele tinha acabado de tirar o Thiago Maia e conseguiu inicialmente ter um pouco mais de volume de jogo, né? O Dorival foi percebendo isso aos poucos, né? Que o Flamengo ensaiava uma melhora e começou a fazer as alterações. Olha só, exemplificando o que eu falei a respeito do primeiro tempo, veja a quantidade de lances que selecionamos no primeiro tempo, pouquíssimos. Pouquíssimos. Quer completar, Aline? Não, pode ir. Então, para começar, eu queria só concordar com o Rodrigo. Eu acho que a questão das 31 escalações, acho que elas são um balizamento, mas acho que, na verdade, é o seguinte, o Flamengo não tem padrão de jogo, né? Você já trocou o time 31 vezes, você usou 31 escalações, mas você não sabe exatamente qual é o padrão de jogo, qual é o conceito de jogo do Flamengo. A Aline falou constantemente em espaçamento. Muda muito, é um tempo, time né? muito desorganizado. É mais ou menos como era o Atlético Mineiro do São Paulo. Não é uma perseguição ao São Paulo, mas ele não consegue organizar defensivamente o time. E no Flamengo, até agora, ele não conseguiu organizar o time, nem defensivamente, nem ofensivamente. Então, eu acho que não é só uma questão de escalação, concordo com o Rodrigo nesse ponto. E eu acho que falta também... Não tem um casamento entre o elenco e o time, evidentemente. Entre o elenco e o São Paulo, que eu quero dizer. Porque o Flamengo, depois daquela eliminação vergonhosa quarta-feira, ele entrou no jogo de hoje muito de forma fria, de forma muito apática. Era um jogo que, pela tabela, poderia até não valer tanto para o Flamengo, mas valia muito em termos de dar uma resposta ao torcedor. E o Flamengo parecia que estava jogando um jogo absolutamente normal, que valia apenas 3 pontos de meio de tabela do brasileiro. Da tônica desse mas time, valia né? muito mais do que isso. E no segundo tempo isso até melhorou, Aline. Melhorou, mas dá para dizer mais uma vez com clareza, o Flamengo jogou mal de novo na era São Paulo. Não criou, né? E assim, o sistema de jogo do São Paulo também não é de fácil entendimento. Não é de fácil entendimento. E mesmo assim ele não tira o pé para tentar adaptar, ele quer continuar insistindo na maneira que ele pensa de jogar. E isso naturalmente gera essa instabilidade que a gente está vendo. É um time que não tem padrão nenhum coletivo, depende muito de jogadas individuais dos jogadores. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, aconteceu hoje também. Então, para dificultar, eu acho que ele ainda poderia facilitar esse entendimento, né? Já que é um jeito de jogar que é complexo. Aí você muda o tempo inteiro, obviamente que é mais difícil você conseguir se adaptar a isso. São Paulo fechado no segundo tempo, teve uma boa chance com o Wellington Rato. O São Paulo fez um bom jogo. Por quê? Porque o São Paulo tem organização, tem padrão de jogo, o Dorival sabe o que quer do time, o time sabe o que o Dorival quer dele. Então, mesmo jogando com um time reserva, era um time reserva do São Paulo, o time conseguiu se impor, fez um bom primeiro tempo, saiu na frente numa falta de iniciativa do Flamengo na marcação ao Lucas Moura. E no segundo tempo baixou um pouco as linhas, até demais, e quando o Flamengo deu espaço no final, teve outras chances também. O Rames Rodrigues entrou muito bem, assim como o Lucas Moura. Começou o jogo muito bem. Então é um time que tem organização, não é melhor que o Flamengo é muito melhor que o São Paulo, mas o São Paulo é muito mais bem treinado do que o Flamengo, essa é a diferença. Falando em treinador do Flamengo, vamos ouvir ao vivo Jorge Sampaoli. O Flamengo desandou
depois daquele soco do Pablo no Pedro. Como é que ficou? Dá para administrar? Dá para convencer os jogadores a voltarem a jogar bem? Porque hoje o Flamengo conseguiu essa recuperação no final do jogo, um empate, mas não foi uma atuação vistosa mais uma vez. Obrigado, boa noite. No, pienso que después de una eliminación de Copa Libertadores, o el espíritu de Otimi, más allá de imprecisiones y de apuros, está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olio que Otimi está fraco, está sin intención, falo. Mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimientos de jugadores que nos pueden dar mayores resultados, hoy sí el Otimi puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error, seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy, totalmente diferente. Y eso habla de que Otimi está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este time, mas seguramente aparecerá. Cuarta-feira a gente tiene una semifinal importante para jugar una final en el año, así que yo considero que valoro mucho el esfuerzo de hoje. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né? E não vinha sendo Flamengo. E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu penso que você está hablando de suposiciones que no tengo certeza de lo que você comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por 2 pelotas detenidas, por doble parada. En un primer tiempo de hoy tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el Timi fue a buscar, o sea, con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé si que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que Otimi le está faltando un poco de frescura, que le está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio, de volumen de remate, que tiene cierta fragilidad defensiva. Eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver dónde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda no consiguió. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições. Se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, sinceramente hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje. Pensé de un centro delantero de área, por eso incluí a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive en el segundo tiempo Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. En primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Paulo el equipo era eliminado con facilidad, entonces pensé en trocar.
Ouvimos aí ao vivo Jorge Sampaoli e Aline Calandrini. Eu não achei que foi isso tudo que ele falou no segundo tempo. Ele é um treinador muito sincero, inclusive, né? Eu acho que não foi tudo isso que ele falou. Eu entendo também, eu fiz essa leitura muito parecida do que ele fez em relação às alternativas de jogar. E sobre o vestiário a gente não pode falar muita coisa, né? Mas a gente percebe realmente que não é um vestiário que está fechado. Isso aí é muito claro e isso vem prejudicando, obviamente, também esse time do Flamengo. Ao longo da carreira dele, Led, você falou muito que ele tem muita dificuldade de relacionamento com atletas. Enfim, a gente não pode cravar isso, mas os bastidores dão conta disso. Agora, o que fica claro é o seguinte, o time dele joga para frente e as entrevistas dele são para trás, né? Ele joga na retranca na entrevista, porque ele não consegue enxergar os erros que o Flamengo teve. Contra o Cuiabá, perdeu de 3-0. Ele acha que foram 3 bolas paradas, 3 lances infortúnios contra o Olímpia. Custou uma eliminação milionária do Flamengo e vergonhosa, histórica, na Libertadores. E hoje ele acha que o Flamengo jogou bem, porque teve 14 finalizações num jogo absolutamente aberto, escancarado no segundo tempo. Isso é o mais grave. Ele não está conseguindo entender o que está acontecendo. Marcelo Barreto, estamos na área, hein? Vocês estão na área e o Sampaoli continua na área. Então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer a participação de vocês aqui no Troca de Passe. E daqui a pouquinho a gente faz uma reconexão lá com o Maracanã. Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, Aline Calandrini, muito obrigado então pela participação de vocês. O Lédio disse que o Sampaoli joga na retranca na coletiva, mas assim... o adversário foi pra cima. O adversário não, né? Tô brincando aqui, fazendo paralelo. Marcação alta, bloco alto. Mas teve marcação alta ali, bloco né? alto. As primeiras perguntas já são precisava, sobre né? o tema que é o do Flamengo, né? E precisava, né, Barreto? Principalmente depois do que aconteceu com o Pedro, o impacto disso com o momento do Flamengo. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Por isso que é bom a gente continuar monitorando a entrevista coletiva, né? Vamos ver mais um trechinho aqui do Jorge Sampaoli. De que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda no consegui. Sampaoli, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, um dos melhores jogos sob o seu comando, virou contra o Atlético e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia e hoje não conseguiu vencer os reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele, como está o dia a dia de trabalho e se contra o Grêmio agora, o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada jogo va a ser una presentación de buen fútbol. Es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo para que el time sea protagonista del juego y seguiré perseverando para que eso suceda. Después, ya falé cuando llegué y falé el por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que el time todavía no tenga esa sensación de protagonismo desmedido, que seguramente yo intento todos los días porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas, entonces voy a siempre dar lo mejor de mí para que Otimi logre esa posibilidad. O el fútbol a veces te da la chance de lograrlo o a veces no, mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que Otimi logre lo que yo quiero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? No sé. Eso depende de que conduce. Es lo mismo que falaba antes. El dueño, la directoría definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera de jugar tiene mi time y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que você fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Obrigado, professor Sampaoli. Obrigado a todos. Boa noite. Muito bem, e termina agora, digamos que não em clima muito amistoso. Queridos, vocês têm que jogar bola, foi o que ele traduziu. Vou traduzir a entrevista dele. Ele tinha falado anteriormente uma outra coisa, assim, de uma forma um pouco diferente, mas que, para mim, diz muito sobre aquilo que é a relação dele com os jogadores do Flamengo. Ele fala,
Na minha visão, o treinador tem que projetar a forma do time jogar e o jogador tem que colocar em prática aquilo que o treinador quer para que o time jogue bem. Assim, a gente pode debater se ele está certo ou se ele está errado. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que essa via é de mão dupla, né? Tem que haver um entendimento também do treinador, da característica de cada jogador e de como ele pode aproveitar esses caras melhor, algo que não vem acontecendo no Flamengo. Mas dá o tom exatamente esse disse-me-disse que acontece nos bastidores e é óbvio que tem fundamento, né? Não se levantam tantas informações assim, mentirosas ou falsas. É claro que tem alguma coisa acontecendo internamente no Flamengo. Quando ele fala isso, eu faço um exercício, o que é que os jogadores não estão respondendo? É o que ele quer de mecânica de jogo? São os estímulos no treinamento? É o que ele perde de comportamento? Exato. O que exatamente não está do jeito que ele gosta? Porque eu tenho muito claro para mim que esse elenco, que já modificou, né, o elenco do Flamengo, embora tenha muitos remanescentes do Flamengo de 2019, foi um elenco que nunca se omitiu. Rogério Ceni veio com o trabalho dele, o time foi lá e correu atrás para fazer o resultado. Dorival, a mesma coisa. Renato Gaúcho, Vitor Pereira, eles tentaram. Pode não ter dado, não deu certo, mas a maior prova disso foi ter dado errado. Né? Não, e assim, ô Barreto, a questão não é nem se dá certo ou errado, mas nunca me pareceu... Exatamente, dos jogadores. Se isso está acontecendo, então tem que ficar um pouco mais claro. É comportamento, é tático, é entrega no treino, ele quer uma coisa, os jogadores não estão conseguindo fazer. Eu não me lembro quem foi o treinador que há alguns anos usou a seguinte frase: os jogadores não entendem o que eu estou falando. Acho que foi o Mano Menezes, se eu tiver... Foi, 2013. Os jogadores não entendem o que eu estou falando. Não foi com essa frase, mas foi mais ou menos assim, olha, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, os jogadores têm que fazer a parte deles também. Foi no Flamengo, não foi? Foi, 2013. Mas, eu não estou conseguindo passar para os jogadores o que eu... É isso. É o famoso, vocês não estão entendendo não, queridos. Agora, dentro desse debate, tem um ponto que eu queria tocar, que é o seguinte. A questão do jogo mais posicional, né, que o Sampaoli gosta de colocar em prática, que eu nem acho que ele tem feito isso 100% no Flamengo desde o início, não. Acho que ele dá liberdade, sim, a alguns jogadores para variar mais o posicionamento, mas eu acho que ainda não é dentro daquilo que esses jogadores rendem melhor. Os melhores momentos do Flamengo de 2019 para cá, com a grande maioria desse elenco, foi com treinadores que deixavam o lado intuitivo do jogador aflorar. Né? Claro que havia uma organização ali de posicionamento, né? Onde cada um vai iniciar a fase de ataque do Flamengo, mas a partir do momento que a bola batia na intermediária adversária, era liberdade para o Bruno Henrique sair da esquerda, vir para dentro, para trocar com o Gabigol, para o Arrascaeta abrir, fechar para o Felipe Luiz atacar por dentro, para o Everton Ribeiro sair da direita e vir para o meio e abrir o espaço para o lateral passar. E já foi o Rodinei, já foi o Isla, já foi um monte de gente. E eu acho que essa liberdade de movimentação nesse nível, a gente só viu em um jogo do Sampaoli no Flamengo, que foi justamente contra o Grêmio. E acho que foi uma estratégia do Sampaoli para mexer com os encaixes de marcação do Grêmio. Porque o Grêmio trabalha com perseguição na defesa. Perseguição e longa, né? O jogador se afasta muito. Quando você roda, você... Pois é, então assim... Se fisicamente você está superior, então esquece, leva mais dificuldade. Eu não estou aqui para... Eu não entendo mais de futebol com o Sampaoli, não é isso. Mas eu queria ser uma mosquinha para entrar no vestiário e tentar entender o porquê que... aquele padrão de movimentação ou aquela liberdade dada aos jogadores... Não é um comportamento, né? Não é uma coisa rotineira. Acho que poderia ser rotineira. Boa. Porque assim, Barreto, o que me chama atenção nisso tudo, e eu não consigo separar uma coisa da outra, que é o fato que envolve um vestiário e o impacto disso para jogador, né? E eu não falo, jogador de futebol ele não é uma unidade, tem vários tipos de jogador de futebol, mas qual o impacto disso para você entender o que o treinador quer aceitar? Desculpa, Ana, posso pegar esse último lance aí para citar como exemplo? Do Wellington Rato ali. Por que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno vão dar aquele pique se o grupo está afim de derrubar o treinador? Assim, levando para o extremo, E tem desconfia de que o grupo está de má vontade. Um grupo de má vontade não vai fazer o esforço que o Flamengo fez para empatar esse jogo, por exemplo. O cara vai dar um trotezinho ladrão ali. Eu acho que não... exatamente. Aquela corridinha para não chegar? A gente viu no campeonato, na temporada brasileira esse ano, alguns times assim. Mas o que eu quero dizer, eu falo... É que não exista no futebol. Exatamente. Eu estou aqui querendo cravar isso, mas... Você olha determinados comportamentos e eles não batem com essa ideia de que, porque eu acho que eles não... o que esse cara quer. Eu acho que não é questão de não estar afim. Eu acho que eles,
assim, achismo, tá? Sem nenhuma informação. Eles não acham que o que ele quer é o ideal para que eles executem. Eu acho que é isso. Eu acho que existe uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo, entre um jogador entrar em campo querendo derrubar um treinador e um jogador estar insatisfeito com algumas coisas do trabalho daquele treinador. Isso pode fazer com que ele, em alguns momentos, não tenha a postura ideal em alguns jogos, como aconteceu, por exemplo, no jogo de quarta-feira com o Flamengo, de quinta-feira? Pode acontecer. E acho que isso acontece com o time do Flamengo. Agora, é muito diferente a gente chegar aqui e falar, não, os jogadores do Flamengo não querem correr, não querem que o Sampaoli continue, até porque o futebol não se resume a isso. O futebol também é isso, mas também não é só isso. Agora, ainda me fascina nesse elenco tão bom do Flamengo o fato de que parece que tão pouca gente consegue fazer esse elenco jogar, né? Tá sempre dando errado com alguém, né? Eu tenho uma... É o mais errado, inclusive, né? É que a gente fala do Dorival, o Dorival foi o super trabalho, mas a avaliação é que não era bom. Não que estava ruim, mas a avaliação... já foi a avaliação da diretoria. Isso, exato, né? É que não era bom. Não era bom o suficiente. Exato, então assim, nunca tá bom. Cara, nada serve para esse Nada tá bom. time. Eu tenho uma opinião. Então, parece que todo time gostaria de treinar esse time. Olha, gente, olha o elenco do Flamengo. Quer treinar Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta? Eu acho Pedro que é reserva. Quer lá treinar esse time? Para mim é impossível fazer esse exercício. Eu já me peguei várias vezes fazendo esse pensamento sem a gente considerar quem comanda esse clube. Quem está à frente da pasta de futebol, né, o ambiente interno, se ele é permissivo ou não para que os jogadores tenham esse comportamento, muitas vezes, um questionamento excessivo em vários momentos. Né? A gente, sei lá, depois da saída do Jorge Jesus, a gente teve notícia de problema de relacionamento com o Domenech, problema de relacionamento em algum momento com o Ceni, em algum momento com o Vitor Pereira. Em algum momento, tipo começo, meio e fim. Nesse momento, pois é. Problema de relacionamento. Então, assim, é claro que esses caras são gigantes na história do Flamengo, a maioria deles, né? Conquistaram muita coisa. Nem a geração do Zico foi bicampeão da Libertadores. E aqui eu não estou dizendo que eles são maiores que a geração do Zico, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que isso dá um respaldo interno. Daqui a pouco, no museu que o Flamengo inaugurou, que tem sala para a turma do Zico, vai ter sala para esse time. Só tem ingresso no final do ano. E de forma merecida. Não tem ingresso para agora. E de forma merecida porque realmente eles são muito importantes na história do Flamengo. Agora, esse é um ponto. Se é que isso vai permitir que você tenha um comportamento acima daquilo que é o que um jogador de futebol tem que ter na hierarquia de um departamento, aí é outra história. Voltando agora para as situações do jogo, o PC Oliveira já está com a gente para falar do pênalti que, né, decretou o resultado final. Olha que o telão é grande, PC. A gente ficou de olho nele aqui procurando esse pênalti. Teve dificuldade de achar. Vamos ver se você nos ajuda. Boa noite. Boa noite, Barreto, Ana, Coutinho, pessoal que está em casa. Boa noite a todos. O telão é grande e dá para a gente fazer uma boa análise aí da decisão do Rafael Klein. Bem no finalzinho, né, Barreto? Aos 47 minutos do segundo tempo, o Rafael Klein, que é um árbitro jovem de 33 anos, ele apitou um jogo só da Série A no ano passado, na 30ª rodada, Atlético Paranaense e Fortaleza, e nesse ano, essa já é a 13ª partida dele, um árbitro que a comissão de arbitragem tem apostado aí na sequência dele. Só para aumentar o suspense para saber a sua opinião, a gente teve uma dúvida aqui. O VAR estava olhando o impedimento. Isso significa que já tinha desconsiderado a possibilidade de não ter sido pênalti. Porque o lance é olhado de frente para trás, não é isso? Na verdade, como tem o passe lá na direita para o Michel Araújo, é uma jogada que faz parte da fase de ataque, né? Se ele estivesse em posição de impedimento, anularia qualquer decisão do árbitro. Mas isso é feito antes ou depois de avaliar se foi ou se não foi pênalti? Depois, ele analisa ali a marcação do árbitro e depois ele checa a fase de... E depois ele checa... O pênalti, depois a linha. Isso, depois ele checa a fase de ataque. Quando olhou que estava, isso é até bom para o computador treinar o comportamento no estádio. Né? Se já estão traçando a linha, é porque já decidiram que é pênalti. Isso.